Olá, está começando mais um ACS na TV com o nosso convidado especial, Paulo Mendes, proprietário da Iner Energia. Seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer ter você aqui em nome da Associação Comercial de Santos. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Paulo, para começar, a gente tem você aqui com um excelente e vasto conhecimento nessa parte de energia solar, né? E a gente quer entender como que funcionou todo esse trajeto para você chegar até aqui hoje. Olha, a gente já tem uma certa proximidade com o segmento de energia enquanto consumidor. Isso se deu por volta de 2006, 2007, no momento que a gente foi para o Mercado Livre. Eu estou falando do Praia Mar e posteriormente depois do Brisa Mar. Essa proximidade fez com que a gente tivesse, de certa maneira, um amor platônico pela geração de energia. Naquela época, a gente contratou energia de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. Fui lá visitar, era no sul, a gente comprou de uma cooperativa, fui visitar a PCH para entender como funcionava e ficou com aquela sementinha plantada, falando o seguinte, um dia a gente vai explorar esse segmento. A gente não entrou na geração de energia do Mercado Livre. A Iner está explorando um outro mercado, como se fosse uma outra vertente, também a geração, mas para os consumidores de baixa tensão. A gente está explorando o mercado chamado de geração distribuída, GD, que não compete com o Mercado Livre. Ou seja, o nosso shopping não pode comprar energia da gente. São situações distintas. E esse mercado é novo. A gente entendeu que era o momento de explorar, que era uma oportunidade grande para nós entrarmos e foi aí que a gente resolveu constituir a Iner. E resumindo, para quem não entende muito do assunto, não entende muito dos serviços, você me deu um spoiler do que é a Iner, mas se você pudesse pontuar as características e deixar de uma forma mais fácil o que é a Iner e, inclusive, o que você me contou nos bastidores de como surgiu esse nome. Acho que seria legal você contar para o público. Geração distribuída, eu vou tentar contar de uma forma resumida e de uma forma didática. Basicamente, é quando você coloca os painéis solares, nasceu daí. Não é o que nós fazemos. Quando você coloca os painéis solares no telhado das casas, muito tempo lá atrás, aquele painel solar gerava energia ao meio-dia, que era o ponto máximo dele. E ao meio-dia, normalmente, as casas estavam desocupadas. Então, aquela energia que era gerada, ela era dissipada, ela se perdia, porque não era consumida. Depois de um tempo, foi instituída a questão de geração distribuída, na qual aquela geração que não é consumida, você entrega para a rede. Você entregando essa energia para a rede, você obtém créditos. E esse crédito você consome de acordo com o seu consumo. Então, a gente faz isso, só que a gente faz isso de forma remota. A gente pega dentro da área de concessão que a gente decidiu, que é Piratininga, a gente identificou os locais com melhor insolação para ter a melhor produtividade das placas. A gente implanta as fazendas solares e, com base nisso, a gente busca os clientes para se usufruírem desses créditos. O bacana a gente não precisa fazer nenhum tipo de instalação, a gente não precisa entrar no estabelecimento, na casa do nosso cliente, do nosso consumidor. O importante salientar também é o seguinte, a responsabilidade pelo fornecimento de energia continua sendo da concessionária local. Ou seja, se faltar energia, não adianta ligar para a gente, tem que ligar para a concessionária. Qual é a nossa responsabilidade? É gerar energia, fornecer o crédito via concessionária, zelar para que esse crédito caia na conta do nosso cliente e só a partir desse crédito caindo na conta do cliente é que a gente cobra dele com deságio. Não sei se eu fui claro, foi mas claro. É basicamente isso. Ficou bem claro, eu acredito até para quem está nos assistindo. E aí, quando a gente pensa em Iner, quando surgiu e existe alguma história inspiradora por trás, algo que vocês sentiram em relação à necessidade também? Porque muito agora também se fala sobre sustentabilidade. Eu acredito que tenha
muita coisa a ver também. Olha, existiu uma força que nos impulsionasse para tomar essa decisão, né? Eu falei agora há pouco que a gente nutriu um certo amor platônico, né, pelo segmento de geração, mas ele ficou guardado durante muitos anos, né, e ele voltou com força por conta da pandemia. O que aconteceu na pandemia? A gente atua em alguns segmentos, né? Atuamos nos segmentos de shoppings, malls, incorporação e serviços. Os nossos segmentos, com exceção de incorporação, foram muito afetados. O mais afetado foi o de hotéis, que eles ficaram fechados e o custo aumentou muito. Porque todo o gasto a gente teve que suportar sem uma fonte de receita, e no caso dos shoppings a gente também teve muitos problemas na inadimplência e tudo mais, mas teve uma coisa que me marcou muito, que é ter sido usado o setor de shopping como, entre aspas, o vilão, né? E também ser taxado por não essencial. Isso foi uma coisa que me marcou muito. A pandemia, eu acho que todo mundo que passou pela pandemia, ele teve por obrigação se redescobrir. Sim. Né? Quem tenha passado pela pandemia, e graças a Deus a maioria passou pela pandemia, ele tem a obrigação de sair mais forte também. Então acho que é o momento de você revisitar, né, todas as suas ideias, todos os seus projetos, né, todo o funcionamento da sua estrutura, né, empresarial, e verificar se tem uma forma melhor, né, de fazer. Foi um momento que todo mundo olhou para dentro. Para dentro, exatamente. Para externar, né? E aí foi onde nasceu a Inner. O que a gente estava buscando? A gente sentiu a necessidade de buscar entrar num segmento que não tivesse o rótulo de não essencial. Que isso foi, como eu falei, foi uma coisa que me marcou demais, tá? Que a gente soubesse administrar de alguma forma, não operacionalmente, mas em termos de empresarialmente, estou dizendo, que é um segmento que fosse essencial, capital intensivo, que é o perfil do nosso grupo, né? E com receita recorrente. Olhando diversos segmentos que a gente estudou, a gente se deparou com a geração, aí a gente voltou à memória aquela questão, né, daquele amor platônico, foi aonde a gente tomou a iniciativa de fundar a Inner. Eu estava comentando para você, né, antes de iniciar a entrevista, sim, que a fundação se deu em 2021. A primeira geração foi em 23, mas de 21 para 23 teve muito estudo. Uma vez que nossas atividades não têm nada a ver com isso. Foi toda a maturação, né? Muito estudo, muito planejamento e um trabalho imenso de prospecção. Porque para atuar no segmento de geração não é simplesmente eu quero atuar, vou comprar um terreno, comprar umas placas e montar. Ou seja, fazendo isso é tudo que não tem que ser feito. Então exatamente, tem todo um trabalho de prospecção enorme para chegar onde a gente chegou. Exatamente. Muito obrigada pelas respostas, Paulo. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje o nosso convidado especial, Paulo Mendes, proprietário da Inner Energia. Paulo, nós falamos um pouquinho da história da Inner e agora a gente entra nos serviços. Quem pode adquirir os serviços da Inner e existe alguma restrição de empresas ou pessoas? Não. Quem pode adquirir? Primeiro, a pessoa tem que estar, sendo empresa ou sendo particular, sendo pessoa física, ela tem que estar recebendo energia da própria concessionária. Ou seja, não pode estar recebendo energia por intermédio de alguém. Tem que ser direto da concessionária, esse é o primeiro ponto. A gente atua fortemente dentro da região da CPFL Piratininga. Ela compreende as 5 cidades da Baixada Santista: Santos, Cubatão, Praia Grande, São Vicente e a Vicente de Carvalho, Guarujá não. E mais 22 cidades do interior: Sorocaba e a grande região de Sorocaba. Então, a Piratininga atua nessas 27. Então a pessoa tem que estar recebendo energia da CPFL Piratininga. E ela tem que estar recebendo energia em baixa tensão.
O que é baixa tensão? Baixa tensão é quando ela não contrata a demanda, quando não tem um transformador na entrada da sua entrada de energia. Basicamente é o pequeno consumidor. Tá? Não dá para precisar o tamanho da conta, mas normalmente contas abaixo de 10 mil reais. E Paulo, quando a gente fala de economia, né, a gente entrou agora em valores. Qual a média, geralmente, que a gente consegue, né, na economia, trocando essa questão da energia? O importante, antes de responder isso, é importante que a adesão não tem nenhum custo, não é cobrado nenhum custo, não tem mensalidade e principalmente não tem nenhum tipo de fidelidade. Ou seja, a pessoa pode comprar, pode aderir hoje e se ela quiser descontratar no dia seguinte, ela tem liberdade de descontratar. Né? Então ela tem total liberdade. Tá? Qual que é o nosso modelo de negócio? Nosso modelo de negócio é a pessoa assina um termo de adesão conosco. A partir desse termo de adesão, em até 2 meses ela começa a receber os créditos na sua conta de energia. Por que até 2 meses que demora para chegar os créditos? Que é o tempo burocrático que a concessionária tem para poder viabilizar isso. Tá? É a partir de 2 meses. Recebendo o crédito na conta de energia, ela nos paga com deságio de 10%. Tá? Então, basicamente como funciona o nosso modelo de negócio. Perfeito. E aí, como funciona quando a gente, vamos dizer que uma empresa fechou com vocês, estruturou essa mudança também, como que funciona essa instalação? Ela é rápida? Ela demora um tempo ali na hora da pessoa realmente instalar? É algo muito complicado de ser feito? É tranquilo? A gente só tem um requisito. Né? Na verdade são 2, a pessoa tem que estar portando, né? ou ela tem que estar consigo a sua conta de energia, para que a gente consiga enxergar alguns dados que para nós são vital para que faça essa adesão. Um deles é o número do relógio e o perfil de consumo da pessoa. Né? Então isso está na conta de energia e tem que assinar nosso termo de adesão. Tendo a conta, assinando o termo de adesão, a gente não precisa ir até a casa ou estabelecimento da pessoa. A gente não mexe com o sistema elétrico, a gente não instala nada no sistema elétrico da pessoa, a gente não entra, né, na casa da pessoa, no estabelecimento da pessoa. Né? Ou seja, tudo aquilo que a pessoa tem não é alterado por nós. A gente entra simplesmente como um viabilizador para chegar créditos e com base nisso a gente faz jus ao nosso recebimento. Né? Então a gente é como se fosse um intermediário em termos de crédito. É claro que para obter o crédito, como eu falei anteriormente, a gente tem todo um sistema, a gente tem toda uma infraestrutura instalada no interior para poder gerar a energia e ser transformada em crédito. Para o cliente, então, nada burocrático. A burocracia fica interna, de vocês resolverem tudo, mas para o cliente, porque às vezes o empresário ele acha que para fazer alguma mudança vai ter que pensar muito, estruturar, não. É só realmente a continha ali e o resto vocês cuidam. Conta de luz da concessionária e uma assinatura. Assinatura, obviamente, é claro, isso tudo pode ser feito de via online, né? Pode ser feito por intermédio do nosso site, pode ser feito de via remota por intermédio de um dos nossos consultores, né? Mas a gente precisa ter acesso à conta de luz e a pessoa assina digitalmente o nosso termo de adesão e a partir de 2 meses ela começa a receber os créditos. É claro, esses créditos são monitorados por nós. O importante dizer também é o seguinte, a gente está falando de um processo que envolve 3 partes, a INER, a concessionária e o cliente, né? Sendo que nós somos responsáveis pela viabilização disso. Então é a responsabilidade nossa monitorar se isso está acontecendo. Eu vou lhe falar que eventualmente acontecem falhas. Que tipo de falhas? A gente manda uma informação para a concessionária é uma empresa muito grande, tem várias coisas, não estou empurrando para eles a responsabilidade, mas às vezes acontece uma falha ou outra. A nossa responsabilidade é ficar monitorando isso, corrigir essas inconsistências e a gente só cobra a partir do momento que o crédito chega na conta do cliente. Por algum motivo,
independente do motivo ser nosso, técnico, ou o motivo ser da concessionária, que o crédito não chegou na conta do cliente, esse cliente não nos deve nada. Ele não é devedor de nada. Né? Então, a responsabilidade é nossa para zelar que aquilo que a gente se comprometeu em fazer, que é entregar o crédito para ele, seja feito. E só a partir daí que a gente faz jus ao nosso recebimento. Então, o risco que ele tem é nulo, não tem risco. Para diversos benefícios que ele vai ter em pouquíssimo tempo, né? Exatamente. E ele vai ter esse benefício no tempo que ele bem entender. Se ele quiser ficar 1 mês com a gente, ele fica. Quiser ficar 6 meses com a gente, ele fica. Se ele quiser ficar 10 anos com a gente, ele fica. Ou seja, ele tem liberdade de, independente do motivo. Às vezes pode acontecer que ele muda de cidade. Sim. Pode acontecer que alguém compra o estabelecimento dele. Pode acontecer qualquer coisa. Se ele resolver pedir o descredenciamento conosco, a gente em 30 dias descredencia ele. Então ele não tem custo de adesão, não tem fidelidade e ele só tem a obrigação de nos pagar a partir do momento que a gente entrega o crédito para ele. Eu vejo que é só vantagens. Eu só vejo isso também. E Paulo, quando a gente fala de planos de expansão, né, qual o futuro da Inner? Quais são os planos? Existe uma ideia de talvez trabalhar fora do Brasil também, em outros locais? Como é que está esse planejamento de vocês? A Inner, ela começou focada em geração de energia voltada para o GD. Eu acho que ainda tem um campo razoável para ser prospectado e para ser explorado. A gente já prospectou muita coisa, está explorando, mas a gente continua prospectando novas oportunidades dentro do mercado de GD. Eu vejo que a partir desse ponto que a gente está olhando, analisando muito de perto a questão das baterias solares. Eu acho que em algum momento ela vai ser viável. Sendo viável, a gente vai acoplar nas nossas usinas para aumentar a geração. Ou seja, vai ser um outro salto, né, de produtividade. E a partir daí eu vejo que a gente tem um mercado livre para explorar. Como eu falei inicialmente, o mercado de GD ele não concorre com o mercado livre e vice-versa. O mercado livre, aí eu acho que é um mundo para ser explorado. Tá? E dentre eles, nós temos nós mesmos como consumidor. Por incrível que pareça, a gente optou pelo GD, mas nós não somos consumidores do GD. Então, todos os nossos consumos, os hotéis, shoppings, corporate, power center, tudo o que a gente tem de consumo, todos eles estão no mercado livre. Então, vou considerar que o terceiro passo que a gente enxerga na Inner é explorar o mercado livre. Mas isso não tem um tempo. Perfeito, mas é legal que todo mundo já pode esperar, talvez por isso daqui a um tempo. Bom, obrigada pelas respostas e agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe o nosso convidado especial, Paulo Mendes. Paulo, você nos contou muito sobre a Inner já e agora a gente vai para a parte prática. Quem é associado, quem está vendo o programa aqui hoje, como pode entrar em contato com a Inner, como funciona essa parte, existe uma consultoria, uma conversa prévia para o pessoal realmente entrar em contato com vocês? O modo mais fácil é entrar no nosso site. Não sei se eu posso falar. Com certeza. www.iner.com.br. Inner é I-N-E-E-R. Entra no nosso site, tem um lugar lá para a pessoa se cadastrar. Pode até simular, né, uma conta e uma vez fazendo essa simulação, os nossos consultores entram em contato ou liga para a gente e o nosso consultor entra em contato, explica como funciona para que a pessoa, se tiver interesse, né, faça a adesão. É bem simples, fácil, como eu falei anteriormente, pode ser feita de forma remota. A única preocupação que a pessoa tem que ter é portar uma conta para que ela consiga concluir a sua adesão. E quando a gente fala agora sobre questões que estão em alta, né, e principalmente também falando de Associação Comercial de Santos, porque estamos indo por esse caminho. O primeiro é sustentabilidade, né, e sustentabilidade e Inner tem tudo a ver.
Como que é esse processo da parte sustentável e quais são os ganhos e benefícios que vocês observam com tudo isso? A matriz, né? Quando a gente optou pela geração de energia, tem várias formas de você gerar energia. Tem eólica, hídrica, biomassa, a solar, fotovoltaica, né? Tem várias formas. A gente achou que tem um impacto menor, né? E também a que é a mais fácil de ser implantada, que é a fotovoltaica, que é a solar. Eu acho que é importante, né? E nessa situação, acho que o Brasil, ele tem uma vantagem competitiva muito grande com relação ao resto do mundo, com relação ao preço da energia e principalmente o perfil da matriz energética, né? E uma das matrizes que mais crescem no país, né, no Brasil, eu estou falando dos últimos 5 anos para cá, sem dúvida nenhuma, é a solar. Então a gente resolveu investir, está investindo fortemente e a gente está muito satisfeito com esse investimento. E quando você fala sobre investimento também, sobre todo o processo ali de estruturação que demorou para vocês estudarem cada vez mais sobre o mercado, a gente entra também na história de inovação tecnológica, né? Porque tudo isso envolve de fato a tecnologia. O quanto a Iner está realmente focada nessa parte tecnológica, o quanto vocês estão crescendo, quais são os próximos planos para essas inovações também? A gente procurou o que tem de melhor no setor. É claro que a produção das placas, a produção dos inversores, elas são de fora. Principalmente as placas, elas são chinesas, mas existem diversos modelos. A nossa, normalmente as pessoas pensam o seguinte: por ver as placas nos telhados das casas, dos estabelecimentos, pensam que elas só geram energia por intermédio de uma face só. As nossas e de algumas outras, geram energia tanto da face exposta ao sol, como da face de trás também. Ela se chama bifacial. Para aumentar o quê? Para aumentar um pouco mais, a eficiência e a produção de energia. Inversores, mesma coisa. A gente procurou os inversores mais eficientes do mercado. E em termos de gestão, a gente procurou um sistema, como eu falei, que nós somos responsáveis pelo monitoramento desse envio do crédito, zelar que esse crédito seja entregue da forma correta, no momento correto. Imagina a gente fazer isso manualmente. Hoje nós temos 2.000 clientes. O nosso projeto ele vai estabilizar por volta de 10.000 clientes. Então, fazer isso de forma manual é praticamente possível. Sim. Então, a gente investiu muito em tecnologia. É claro, quem está amparado por um software que a gente comprou. E tudo isso que a gente faz é via robô. Então, a gente tem uns robôs fazendo isso diariamente, capturando a conta do cliente, lendo a conta do cliente, se certificando que ele está certo e os erros que ele identifica, aí sim o manual, o nosso back entra em contato com a concessionária, faz a correção e entrega para o cliente já ajustado. Então, por ser novo, a gente procurou se cercar de tudo que tem de mais moderno, mais tecnológico e mais eficiente para a gente poder ser competitivo no mercado. E com certeza né? Porque está indo por um caminho muito correto em relação ao planejamento. E Paulo, conta pra gente a relação da Iner com a Associação Comercial de Santos também. Nós somos, o Grupo Mendes, é parceiro da Associação Comercial. Nós somos amigos, independente da relação comercial, nós somos amigos da Associação Comercial, do Mauro, do Adalto, e a nossa relação é uma relação próxima. A gente está fechando um acordo com a Associação Comercial para que a gente consiga estender esse benefício tanto para os parceiros, que fornecedores e associados da Associação Comercial por intermédio da Iner. Perfeito. E para finalizar, até uma mensagem para os nossos associados da Iner também. Quem ainda não conhece a Iner, é esse o momento, Paulo.
Olha, eu queria convidar vocês para conhecer a Inner, né? Como eu falei já, a instalação é fácil, mas principalmente é o conceito, né? Você vai estar adquirindo de uma energia sustentável, né? Uma matriz, né, limpa, sem nenhum tipo de custo e com um acesso fácil, né? Venha nos conhecer. Bom, muito obrigada em nome da Associação Comercial de Santos. Foi muito bom ter você por aqui, bater esse papo, e a gente espera você aqui outras vezes também. Foi um prazer, estou à disposição. Obrigada e obrigada a você que nos assistiu e até mais.